Olá, então de volta a nosso conteúdo sobre segurança, né? Antes da gente entrar na parte prática, né, para a gente pôr a mão na massa e criar os nossos scripts, é importante entender a diferença entre segurança de um sistema e a segurança do banco de dados. É uma diferençazinha bem tranquila, mas é importante para a gente conseguir seguir no nosso conteúdo, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma segurança do sistema. Quando a gente fala segurança de sistema ao banco de dados, nós estamos falando do acesso ao banco completo. Então, imagine que a pessoa que tem um usuário que consiga acessar o nosso banco. Nesse caso específico, eu não estou falando de tabelas, não estou falando, por exemplo, do banco biblioteca, nem do banco loja. Eu estou falando do meu MySQL completamente. Ou seja, é o nível de acesso de uma pessoa que consegue modificar qualquer coisa que está relacionada ao nosso banco. Beleza? Normalmente esse acesso ele é feito por um login e uma senha. Quando a gente faz a primeira instalação do nosso MySQL, o usuário que já vem pré-configurado é o usuário de root. E esse usuário ele tem permissão para fazer qualquer coisa no nosso banco de dados. Isso é muito parecido com o que acontece com o Linux, por exemplo. Quando você instala uma distribuição do Linux, ele já vem com o usuário root. E esse usuário tem liberdade para fazer qualquer coisa. Por isso que não é uma boa prática utilizar esse usuário. Esse usuário ele deve ficar guardadinho e ser utilizado somente em último caso. A ideia é que nós criemos usuários específicos. Por exemplo, imagine um ambiente de desenvolvimento, uma empresa, uma software house. Você deve ter um acesso de um DBA, que deve ter um acesso muito maior. Você não pode comparar um acesso de DBA com, por exemplo, um acesso de um estagiário que está aprendendo algo na tua empresa. Então, esses dois usuários devem ter acesso ao banco, mas eles devem ter permissões diferentes. E quando a gente entra agora na parte da permissão, nós entramos na segunda parte aqui, que é a questão da segurança do banco de dados. Ali eu estava falando do acesso ao banco, que é o segurança de sistema. Quando a gente fala em segurança de banco de dados, nós baixamos um pouco o nível e agora a gente começa a pensar em ele tem acesso àquela tabela, ele pode fazer um insert naquela tabela, ele pode criar bancos de dados, ele pode criar tabelas. Então aí nesse ponto, quando a gente pensa nesse nível de segurança, a gente está falando de segurança de banco de dados, tá? Então a ideia, para ficar bem fixo aqui na nossa mente, primeiro a gente vai trabalhar com sistema, depois banco de dados. Segurança de sistema, nós temos dois usuários, um usuário DBA e um usuário estagiário. Segurança de sistema é a criação do login e senha para os dois entrarem no banco de dados geral, no nosso MySQL, por exemplo, no nosso SGBD. Quando a gente acessa e a gente puxa para segurança de banco de dados, nós estamos falando agora de acessos que eles terão. Então, o DBA muito provavelmente terá acessos maiores e diferentes acessos a diferentes bancos que estão no nosso SGBD. Diferente de um estagiário, por exemplo, que tem um acesso muito mais limitado e talvez um acesso a apenas uma tabela para poder praticar. Então, sistema envolve o acesso ao banco, acesso ao SGBD. Banco de dados relaciona-se ao controle do que está lá dentro do nosso banco, as tabelas, permissões. Beleza? É importante, então, que vocês entendam essa diferença desses dois sistemas, porque agora, no próximo conteúdo, a gente vai entrar com segurança de sistema, ou seja, nós iremos criar o nosso usuário de teste. E depois nós iremos trabalhar com as permissões específicas para esse usuário, ok? Então, lembrando sempre, esqueci de avisar, mas é bom avisar novamente, o banco que a gente vai utilizar é o banco biblioteca, então, por favor, se forem fazer a parte prática, já façam o import para o nosso SGBD MySQL, ok? Então, era isso, até daqui a pouco, até o nosso próximo conteúdo, tchau, tchau.